Boa tarde, colegas. Vamos iniciar os trabalhos, 15h30. Então, dando início a essa Assembleia Geral Ordinária, eu vou ler inicialmente a convocação, até para esclarecer alguns aspectos que possam ser levantados durante a nossa apresentação, nossa discussão. Então, o edital diz o seguinte: o presidente da PUSC convoca, a PUSC Sindical convoca, com base no disposto no artigo 16 do Estatuto, todos os filiados em dia com as suas obrigações para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, sexta-feira, às 15 horas, em primeira convocação, e às 15h30 em segunda convocação, no auditório da Reitoria, no campus universitário Trindade, em Florianópolis, com a seguinte ordem do dia: A. Apresentação da prestação de contas do exercício de 2017. B. A apresentação do Plano Anual de Trabalho da Diretoria 2018. Dito isso, tem mais uma observação, está sendo citado o nosso estatuto, né, o artigo 16 e o parágrafo único, dizendo o seguinte: a Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, na primeira quinzena do mês de abril, convocada exclusivamente para tratar do Plano Anual de Trabalho da Diretoria, prestação de contas do exercício anterior e diretrizes gerais propostas pelo Conselho de Representantes e pela Diretoria. Parágrafo único. A Assembleia Geral Ordinária será instalada com 5% dos filiados presentes em primeira convocação ou com qualquer número em segunda convocação após 30 minutos, sendo necessário voto favorável de pelo menos 2/3 dos presentes para aprovação dos documentos mencionados no caput. Dito isso, lembro ainda de que a nossa Assembleia está sendo gravada, né, para registros posteriores, lembrando que também estamos em contato online com Araranguá, Joinville e curitibanos. Né? Tem gente lá nos saudando. Boa tarde também aos nossos colegas dos campi. Né? E eu não consigo visualizar, mas me parece que está Maitê em Araranguá, tem 2 professores em Joinville, pelo menos o que relataram, e não consigo identificar Raquel em curitibanos. Boa tarde a todos, então. Iniciando, então, passaria a palavra ao professor Flávio, que junto com o senhor Marcos, da nossa contabilidade, farão a apresentação das nossas contas de 2017. Por favor, professor Flávio. E o senhor Marcos na sequência. Lembrando que temos que falar ao microfone, né, por necessidade técnica. Né? Esse aqui é o único, Maurício, esse aqui é o único que está... tem mais um. Bom, boa tarde a todos e a todas. Enquanto diretor financeiro da PUFSC Sindical, nós teremos agora, nessa obrigação estatutária já referenciada, a prestação de conta, que constitui o movimento econômico-financeiro da entidade, referente ao ano 2017. O Marcos Felipe, aqui ao meu lado, é o nosso contador contratado da PUFSC, que executou a escrituração e vai apresentar aos senhores os dados financeiros e econômicos do período. Eu peço que, em caso de alguma dúvida, vocês anotem, nós estaremos à disposição para esclarecer algo que, porventura, não entendam. Marcos, à vontade, uma boa exposição. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Como o professor falou, meu nome é Marcos, a gente representa a contabilidade, que é terceirizada da PUFSC. A gente tentou fazer aqui algumas análises de desempenho e variações entre os anos. Eu vou tentar resumir mais ou menos algumas dessas análises para vocês, e se tiverem alguma dúvida, se quiserem perguntar ao final, a gente está aqui à disposição para tentar esclarecer para vocês. Em relação aos resultados dos últimos 3 anos da PUFSC, vou focar mais no ano de 2017.
a gente pode verificar que o número de receitas vem aumentando gradativamente nos últimos anos, né? Em 2017, a gente teve um aumento bem significativo em relação a 2016, de mensalidades principalmente, que é praticamente 99% do total das nossas receitas é de mensalidades, e a gente tem algumas variações entre receitas financeiras e algumas receitas também de aluguel, porque a PUFSC tem algumas salas alugadas. Além disso, a gente tem as despesas, que também tem alguns valores significativos aqui que eu vou apresentar nos próximos slides. Em relação a 2017, então, como eu comentei ali, 3 milhões e 500 foi a arrecadação total da PUFSC no ano, cerca de 80% são de receitas operacionais, quase 20% são as receitas financeiras, porque todo o valor que a PUFSC mantém em caixa, ela deixa tudo aplicado em CDBs e aplicações financeiras derivadas, para trazer uma rentabilidade para o sindicato. E tem algumas receitas não operacionais que seriam de aluguel e uma ou outra venda de mobilizado que a PUFSC possa ter feito durante o ano. Em relação às despesas, atingiu um montante de 3 milhões e 150 aproximadamente em 2017, sendo que metade desse valor é o gasto que ela tem para manter o corpo funcional da PUFSC, para estar atendendo vocês e trabalhando da melhor forma. Além disso, ela teve um gasto de aproximadamente 40% de despesas administrativas, que, se eu comparar com 2016, teve um aumento significativo, sim, mas esse aumento é derivado de uma provisão que a gente fez para baixas de alguns créditos. Então, se a gente tirar essa provisão, na realidade, a PUFSC ela teve uma economia nas suas despesas se comparada ao ano. É uma despesa contábil e não uma despesa financeira em si. Não foi um desembolso que a PUFSC fez durante o ano. E essa despesa é em torno de 400 mil. Ou seja, se eu, aqui ao final, eu ia apresentar o superávit que a PUFSC teve, que é de 350 mil no ano, na realidade, financeiramente, seria em torno de 750, que seria o maior dos últimos 4, 5 anos que a PUFSC vem tendo. Então, contabilmente, só que a gente teve essa baixa de provisão. E dentro das administrativas, além desses 400 mil de provisão, que mesmo assim ficariam uns 900 mil, a gente tem algumas despesas ali um pouco significativas, por exemplo, os honorários que a gente paga para as equipes de advogados ali terceirizados, para estar prestando serviço também para os filiados, é em torno de 200 mil só de honorários. Pode ir. Das despesas correntes, então, em 2016, elas representavam 108% das receitas correntes da PUFSC, ou seja, as despesas estão um pouco superiores às receitas correntes. E em 2017, isso aumentou um pouco mais ainda, foi para 112%. Mas como que eu estou gastando mais do que eu estou arrecadando? Porque, na realidade, o que supre isso são as receitas financeiras que a PUFSC tem. Então, essa receita financeira acaba cobrindo o gasto que a gente tem superior àquela receita corrente. Daí aqui a receita financeira, análise da receita financeira, que em 2015 ela representava 28% do total das nossas receitas correntes. Em 2017 ela representou um número um pouco menor, 25%. Por quê? Diminuiu nosso rendimento financeiro? Não. Na realidade, ele aumentou 10% se eu comparar com aquele ganho que eu tive em 2015. Mas, proporcionalmente, ele diminuiu porque a nossa receita corrente aumentou muito em 2017. Então, é por isso que deu essa variação. E o superávit, em 2016, ele representava 23%, e esse ano ele representou 12%. Novamente, o que cabe aqui essa variação é por causa dessa provisão que a gente criou. Se não tivesse essa provisão, essa porcentagem geraria em torno de 30% do superávit no ano. Aqui expondo algumas contas do balanço para vocês, em relação às contas de ativos que a PUFSC possui. Em 2017,
ela fechou com um ativo circulante de 8.300.000, sendo que desses 8.300.000, em torno de 800.000 que são créditos temporários e adiantamentos que a PUFSC fez. Esses créditos temporários que seriam os valores de convênios e mensalidades a receber, que a gente sempre provisiona um mês antes. Então, em dezembro a gente provisionou e em janeiro esse valor já entra na conta. E os demais ali, que ficam em torno de 7.500.000, é praticamente o disponível que a PUFSC tem hoje. Se eu pegar o que ela tem no banco e nas aplicações, gira em torno de 7,5 milhões. Desses 7,5 milhões, destaco ali o fundo de reserva da PUFSC, está em 3.400.000. Do passivo, ele praticamente está concentrado todo no patrimônio social da PUFSC. Ela tem um passivo circulante muito pequeno. O passivo circulante está em torno de 670, sendo que desse valor, 500.000 são as obrigações que ela tem com as faturas de convênios a pagar, que isso confronta com os convênios que a gente recebe no início do mês, né, porque a gente provisiona a fatura, é debitado da conta dos professores, e a gente só repassa depois para os convênios de Unimed e Uniodonto. E o outro valor ali são as provisões trabalhistas, de férias, 13º, que a gente só vai provisionando e conforme forem pagas é que são diminuídos aqueles valores. Então, tirando isso, basicamente, o passivo todo está no patrimônio social da empresa, que tem uma reserva para contingências de 1.300.000, e todo o restante ali, cerca de 8.700.000, é o superávit acumulado da PUFSC em todos esses anos. Na nossa visão, a gente percebe que a PUFSC ela cumpre com todos os seus compromissos sem correr grandes riscos. Então, a gente gosta de frisar bastante isso, pelo menos pela análise que a gente faz da forma que a diretoria vem trabalhando. O total disponível em caixa que eu comentei ali, aproximadamente 7.600, representa 70% do total dos ativos. Então, é uma liquidez imediata praticamente, então é muito para a PUFSC, isso é uma boa garantia. E se eu comparar com 2015, esse valor aumentou 6 pontos percentuais. Então, a cada ano, além de eu ter um superávit, eu também estou aumentando a minha disponibilidade. E se eu comparar com as despesas disponíveis, houve um aumento de 13,94 lá em 16 e 29,33 se eu comparar com o ano de 2015. Então, esses disponíveis eles vêm crescendo ao longo dos últimos anos, como eu comentei já no slide anterior. Perdão. Aqui, só para esclarecer, que eu falei ali dos valores que são aplicados, né, qual a vantagem da PUFSC enquanto é isso. A vantagem é que ela tem um rendimento aproximado de 0,80% líquido de qualquer imposto. Então, o valor, em vez de ficar lá parado, ele vem rendendo para a PUFSC, mas nenhum rendimento que venha incorrer em grandes riscos. Então, é um investimento garantido e que, mesmo assim, traz um valor para a PUFSC significativo, que, inclusive, ajuda a gente a cobrir as despesas do ano. Aqui falando do ativo total da empresa, ele está em torno de 10,9 milhões, que teve um acréscimo de aproximadamente 11% em relação a 2015, e 2016 em torno de 4%. O ativo não circulante, que eu até não comentei muito antes, seria praticamente todo o imobilizado da PUFSC. São as salas comerciais, os móveis, equipamentos de informática, tudo isso menos a sua depreciação, que ao longo dos anos a gente vai considerando essa depreciação. Esse não circulante, ele atingiu 2.500.000 agora em 2017, e que isso gerou uma redução, se eu comparar com o ano de 2016, de 15%. Por que o patrimônio da PUFSC vem reduzindo? Primeiro, por causa da depreciação. Quando tu não faz grandes aquisições para aumentar o teu ativo, normal ele reduzir, porque todo ano a gente vai depreciando esse valor. E, além disso, teve essa redução significativa, porque dentro do não circulante, a gente criou essa provisão para perda de créditos. Então, além da provisão, que é em torno de uns 180.000,
aqui teve uma redução de 400 mil, que foi a provisão que a gente criou. Então, se não tivesse essa provisão, também teria uma redução, mas não tão significativa. Aqui o passivo total, basicamente, o que eu falei ali no slide anterior, que de aproximadamente 11 milhões, 94% é o patrimônio social da PUFSC, e somente 6% representam as obrigações que ela possui, que seriam as obrigações com as faturas de convênio a pagar, provisões trabalhistas e um ou outro fornecedor que possa ter ficado alguma parcela que foi comprado a prazo ou algo do gênero. E o patrimônio social, ele é composto 12% de uma reserva de contingências, 83% do acumulado, do superávit, e aproximadamente 4% do resultado do exercício desse ano. Somando aqui, o superávit fica em torno de 87%, o superávit acumulado junto com o de 2017. E aqui o parecer do Conselho Fiscal, só dizendo que eles aprovaram as contas, né, que não viram grandes... não viram nenhuma incoerência, nenhuma falta de alguma informação. Então, o Conselho Fiscal ele fez um parecer emitindo que ele está de acordo e que ele deliberava essa prestação de contas para vir aqui ser apresentada na Assembleia aos senhores. Era isso. Alguma dúvida? Professor Flávio, quer fazer algum comentário ou podemos já colocar em regime de votação? Bom, colegas, se não há ninguém que queira se manifestar ou fazer algum questionamento à nossa equipe, tanto o nosso diretor quanto o nosso colega Marcos da Contadoria, né? Podemos colocar então em regime de votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado então as contas do ano de 2017. Muito obrigado. Passamos então ao item seguinte. Muito obrigado, Marcos. Passamos ao item seguinte, que é a apresentação com a professora Patrícia das atividades de 2017 e o planejamento de 2018. Alô? Funcionando? Só um minutinho. A professora Patrícia está aqui na função de apresentadora, tendo em vista que nós tínhamos colocado essa tarefa para o professor Valmir, mas ele teve que fazer uma cirurgia, né, e está ausente, e a professora Patrícia entendeu que ela podia fazer essa tarefa. Muito obrigado. Ok, então vou passar. São em torno de 20, 21 slides. A nossa ideia é passar por todas as atividades que nós realizamos em 2017, depois a gente procede conforme o professor Wilson falou. Então, em 2017, nós tivemos 45 filiações, 39 desfiliações, 4 falecidos, 41 reuniões da diretoria, 4 reuniões do Conselho de Representantes da gestão 2015 a 2017 e 3 reuniões da gestão 2017 até 2019. Nós organizamos assim algumas ações, né, ações institucionais. Então, fizemos eleição para a diretoria de promoções sociais, culturais e científicas. Houve eleição para o Conselho de Representantes, gestão 17-19, contratação de auditoria contábil e financeira relativa ao exercício de 2017, aprovação em Assembleia Geral Extraordinária da atualização do Estatuto do Sindicato, possibilitando a participação à distância dos filiados em reuniões dos órgãos representativos da PUFSC. Fizemos um debate sobre a reforma da Previdência. Então, o título era Reforma da Previdência, Impactos na Aposentadoria dos Professores. Foi realizado, então, em 14 de março do ano passado. Fizemos
as confraternizações na última sexta-feira do mês, então aqui dia 31 de março, 28 de abril, 26 de maio. Fizemos um debate sobre a nova resolução das progressões e promoções na carreira do Magistério Superior e EBTTs, da UFSC, no dia 21 de junho. Foi realizado na sala dos conselhos da reitoria. Fizemos também a festa junina em comemoração aos 42 anos da PUFSC, no dia 23 de junho. E confraternização também na última sexta-feira do mês de agosto. Realizamos o terceiro encontro de assuntos de aposentadoria do PROIFES, que foi realizado no Centro de Eventos, nos dias 21 e 22 de setembro de 2017, e as confraternizações de setembro e dezembro. Coquetel dançante no LIC, em comemoração ao Dia do Professor, no dia 20 de outubro, e atendimento individual e gratuito sobre o uso de celular, tablet e computador, de segunda a sexta-feira, durante todo o período de 2017. Em convênios, convênios de Tai Chi Chuan, convênio com a AGEMED, e foi enviado para todos os filiados da PUFSC um livreto com a relação de mais de 150 convênios. Aqui uma relação da nossa participação em comissões, reuniões e encontros relacionados aos interesses dos docentes. Então, participamos nos dias 4 e 5 de novembro, reunião do Conselho Deliberativo do PROIFES. Em 3 de março, minicurso sobre a reforma da Previdência, também pelo PROIFES, o professor Wilson participou. No dia 30 de março, Assembleia Geral Ordinária de AP, e entregar a carta sobre a PEC da Previdência para os parlamentares catarinenses. O professor Flávio foi o responsável por essa atividade. No dia 31 de março, fizemos um GT sobre assuntos participamos, na verdade, do GT Assuntos de Aposentadoria para a preparação do terceiro Encontro Nacional de Assuntos de Aposentadoria. O professor Flávio e o Nelson participaram, evento que aconteceu ano passado, em setembro. Em abril, dias 6 e 7, reunião com os professores de Curitibanos, o professor Falqueto, a nossa secretária executiva. No dia 4 de abril, participamos do CD PROIFES, o professor Valmir nos representou. Dias 5 e 7 de maio, uma outra reunião do PROIFES, professor Hélio. Na sequência, uma próxima reunião, o professor Wilson participou. Nos dias 8 e 9 de junho, tivemos reuniões com os professores de Joinville. Foram o professor Wilson Falqueto e a Elis. Dia 9 de junho, participamos do GT de Assuntos de Aposentadoria para a preparação do terceiro Encontro Nacional. Aí o professor Nelson nos representou. Dias 20 e 21, curso de Marketing Sindical pelo DIEESE. O professor Hélio e o nosso jornalista estiveram presentes. Nos dias 6 e 7 de julho, o professor Flávio participou da reunião no PROIFES. Na sequência, 26 e 29 de julho, Encontro Nacional do PROIFES, foram os professores Hélio, Bernardo, Flávio, Wilson, Valmir e Nelson. Então, praticamente toda a diretoria participou desse encontro nacional. No dia 30 de julho, mais uma reunião estatutária do PROIFES, resoluções sobre não me lembro o que é, EM. Sobre o ensino médio, o professor Hélio participou. Dia 17 de agosto, audiência pública sobre o tema Reforma da Previdência, com foco nas perdas históricas de direito dos aposentados no Senado Federal. O professor Nelson nos representou. 24 e 25 de agosto, reunião com os professores de Curitibanos e apresentação da AGEMED. Eu, o professor Valmir e a Elis estivemos lá. Dia 12 de setembro, GT Educação PROIFES, o professor Flávio participou, e depois, no dia 10 de outubro, também o professor Flávio nos representou. 21 e 22 de novembro, PROIFES, ação com parlamentares para cobrar votos contra a aprovação da MP 805, o professor Falqueto estava presente.
Dia 7 de novembro, reunião para formalizar o Fórum Catarinense das Entidades e Servidores Públicos Federais. Professores Hélio e Flávio estavam lá. Dia 31 de novembro e 1º de dezembro, participamos do primeiro Encontro Nacional de Direitos Humanos, Raça, Etnicidade, Gênero e Sexualidades do PROIFES. O professor Flávio estava presente. E aqui, um resumo também das nossas participações em reuniões do FEESC e Correlatos. Então, o professor Flávio e a professora Elza participaram de todas essas reuniões elencadas aqui. E essa última, volta só um pouquinho, Elis, que é a reunião da Comissão de Financiamento e Infraestrutura, CONAP estadual, o professor Flávio nos representou. Bem, que ficou pequenininho. Ainda em reuniões do FEESC e Correlatos, participamos do lançamento da Conferência Nacional Popular de Educação, CONAP estadual, o professor Falqueto estava lá. Fórum TCE de Educação, a efetividade dos planos de educação em Santa Catarina, o professor Flávio nos representou. Depois, reunião ordinária do Fórum Estadual de Educação e seminário Escola Sem Mordaça, Escola Sem Partido, ambos fomos representados pelo professor Flávio. Conferência CONAP e reunião ordinária do Fórum Estadual de Educação, também com a participação do professor Flávio. Na sede de Araranguá, tivemos 2 filiações, nenhuma desfiliação, empréstimo da sede para afiliados para reuniões, defesas de TCCs, dissertações e teses, 8 no total. Novos convênios foram celebrados, 4. Atendimento jurídico por Skype e videoconferências, 3 dias. Confraternizações, 5, incluindo aniversário da sede, dia do professor e encerramento do ano. Em Joinville, tivemos 1 filiação, nenhuma desfiliação, empréstimo da sede para afiliados para reuniões, defesas de TCC, dissertações e teses foram 2, novos convênios foram 3, confraternizações 3, incluindo o dia do professor e encerramento do ano. Em Curitibanos, não tivemos filiações e tivemos 2 desfiliações. Empréstimo da sede para essas reuniões e demais atividades, houve 1 solicitação, 1 atendimento jurídico via Skype, 1 novo convênio, e eventos em convênio com a UFSC foram 2, Experimenta UFSC e Dia de Campus. 5 confraternizações, incluindo início de ano, aniversário da sede, dia do professor e encerramento do ano. As ações no jurídico, em número de atendimentos. Atendimentos presenciais com advogado, 280. Atendimento por telefone com advogado, 344. Atendimentos presenciais com funcionários, 1.210, uma média. E atendimentos por telefone com funcionários, 1.350, também aqui um número aproximado. Desses atendimentos, gerou-se 270 ofícios aos advogados e 130 processos. Ações coletivas e individuais. Foram acompanhadas e divulgadas várias liberações de processos judiciais, vale alimentação, 3,17%, plano de verão, repetição de indébito, 28,86% e GED. No total, até o momento, 9 grupos, sendo que foram beneficiados nessas liberações 70 professores. Acompanhou-se ainda os processos contra o ANDES, base territorial, nome e recadastramento, bem como o mandado de segurança do ANDES contra o chefe do gabinete do ministro do Trabalho e Emprego, concessão da carta sindical e descontinuação do sindicato APUFSC Sindical. Ainda em ações coletivas e individuais, encaminhou-se defesa na reposição ao erário do processo dos 3,17%, ajuizamento do processo do artigo 192, processos de valores reconhecidos administrativamente, processos diversos, abate-teto, previdenciário, retribuição por titulação, defesa perante a TCU e outros, processos de abono de permanência, processos
poupança da Caixa Econômica Federal, processo de redução de juros bancários e empréstimo, processos contra a Unimed. E aqui uma série de outras ações, né? Tutela e cura-tutela, plano de saúde, indenização por dano moral, expurgos inflacionários de planos econômicos, separação litigiosa. Não preciso ler todos, né? Então está aqui a lista. Então essas foram as atividades desenvolvidas em 2017. Muitas também não estão listadas ali, né, com os problemas que tivemos na universidade no dia 14 de fevereiro, no dia 2 de outubro. O sindicato foi muito acionado durante esse período todo, né? Nós tínhamos que a todo momento estar participando, tentando entender tudo o que estava acontecendo, nossos professores nos cobrando manifestações, posicionamentos. Em alguns momentos nós não tínhamos elementos, nós não tínhamos informações para deixar todos os professores a par. Então, esse período de 14 de setembro até o final do ano foi bastante difícil para nós da diretoria, porque além de tentar cumprir o nosso planejamento, nós ainda tivemos que lidar com toda essa questão que estava completamente fora do nosso controle. Então, isso, de certa forma, também nos prejudicou e não foi possível, talvez, alcançar tão bem todos os resultados como nós gostaríamos que tivesse acontecido. Para 2018, então, tem algumas coisas que a gente já vem fazendo, né, desde o início do ano, e algumas coisas vão acontecer a partir de agora. Esse planejamento de atividades são os 12 compromissos que nós, da diretoria, apresentamos no momento da nossa candidatura, lá em 2016. E, então, nós organizamos esses 12 compromissos, que está lá no nosso plano de gestão, em compromissos permanentes e compromissos pontuais. Os permanentes, nós entendemos que são aqueles que nós temos que a todo momento estar dando atenção, acompanhando e dando encaminhamentos. E os pontuais são ações, atividades que têm um início, meio e fim, dá para programar, dá para escalonar, dá para organizar. Então, nós vamos falar primeiro dos permanentes, né, desses... não me lembro, talvez sejam 5 ou 6 permanentes, depois dos pontuais. Então, o primeiro compromisso nosso permanente, e que é desde que assumimos a diretoria, então, aqui nesse período agora, deste ano até a eleição, nós continuamos trabalhando neles. Nós já estávamos em 2017 e vamos nos manter atentos, vigilantes e atuantes nesses pontos que estão elencados a seguir. Primeiro, é defender de maneira intransigente as conquistas e os direitos dos filiados da APUFSC sindical. Para isso, nós entendemos que existem duas formas, né, ações jurídicas, e essas ações jurídicas são lideradas pelo professor Falqueto, e ações políticas que são lideradas e encaminhadas por toda a diretoria. O segundo ponto é acompanhar as discussões, propor e lutar pela melhoria da carreira e dos salários dos docentes do ensino superior e do ensino básico, técnico e tecnológico. Então, esse segundo item nós quebramos em 2.1 e 2.2. O 2.1 é campanha salarial e carreira. Neste item, nós entendemos que precisamos interpretar e posicionar a reestruturação da lei vigente, criando um grupo de trabalho. E aqui, será que esse é o que eu te mandei mesmo? Tá. Porque, ok, então aqui, na verdade, são anotações nossas, né, de como encaminhar isso, como executar essa reestruturação da lei vigente, criando um grupo de trabalho. Então, alternativas de pessoas citadas, professor Nelson Casarotto, da UFSC, professor Gil, da UFSCar, posicionamento das entidades, Andes, Proifes e outras, e o Rafael, do nosso corpo de assistência jurídica da APUFSC.
Haverá um realinhamento da carreira docente, isso requer vigilância sobre os encaminhamentos e decisões do MEC. Divulgar a cartilha da Previdência e promover reuniões nos centros de ensino e nos campi, esclarecendo sobre a reforma e lutando pela melhor forma de manutenção dos direitos dos filiados. E o item 2.2 é participar de encontros e reuniões promovidos por outras instituições e outros sindicatos. O terceiro item, que nós teremos como permanente, é lutar pela melhoria das condições de trabalho dos professores. Então, nós elencamos aqui que precisamos denunciar os riscos e os perigos do trabalho. Então, nós vamos tentar resgatar a pesquisa de ocorrências afetadoras das condições de trabalho dos docentes, pesquisas que já foram realizadas, contratar uma empresa especializada para monitorar a saúde ocupacional dos funcionários da APUFSC, e aqui, para fazer cumprir esse programa de prevenção de riscos ambientais e o programa de controle médico e saúde ocupacional. Esse item o professor Flávio pode depois, acho que, dar um esclarecimento melhor. Utilizar o contrato com a saúde ocupacional e verificar junto à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFSC as ações de proteção implementadas. Orientar e assistir os filiados em questões pontuais e atenção especial à implantação dos campi e aos centros. Um outro item permanente é atuar de forma permanente e eficiente na assistência jurídica e na promoção da saúde dos filiados. Então, nós vamos manter e divulgar datas e horários do plantão de atendimento jurídico aos filiados, acompanhar as ações jurídicas em andamento, melhorar o atendimento aos filiados do interior, utilizando Skype ou outro meio que aproxime a interlocução entre o jurídico e o filiado, e promover parceria com o Centro de Desportos da UFSC para atividade na promoção da saúde. O item 4 é Unimed, negociar a transferência dos planos da APUFSC para a UFSC. Então, sempre que possível, deve-se estimular as pessoas, os filiados, a transferir os planos para a UFSC. A UFSC limita, eu acho que aqui é a APUFSC, não? É a UFSC. A UFSC limita a quantidade de agregados ao plano de saúde e viabilizar planilha comparativa e deixar disponível para os filiados na secretaria. Então, isso a gente vem fazendo e em atenção a esse ponto, já no ano passado teve a GEMED, que é uma alternativa à Unimed. Então, foi feito todo aquele trabalho com a GEMED para apresentar uma outra opção para os nossos filiados. Número 5, resgatar a APUFSC sindical resguardar a APUFSC sindical de vinculação partidária e de aparelhamentos ideológicos, fortalecer e ampliar as ações em prol dos aposentados e dar continuidade nas atividades sociais, culturais e científicas, e defender a universidade pública gratuita em todos os níveis e de qualidade, inclusiva e socialmente referenciada. E o item 8, acompanhar de forma permanente as atividades e decisões do Conselho Universitário, da CPPD e do Conselho de Curadores. Atuação nos campi. Então, vamos tentar executar a estruturação da sede em Blumenau, visitas e reuniões com atenção direta aos filiados de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville, e retomar contatos com Chapecó, na Federal da Fronteira Sul. Isso já está sendo executado pelo professor Valmir, que já iniciou os primeiros contatos lá com a universidade. Outros compromissos permanentes é a questão do investimento financeiro e gestão contábil. Então, manter a elevada reserva estratégica da APUFSC, contábil e com respectivo lastro financeiro comprovado. Ações de avaliação e racionalização dos gastos. Redução de consumo, por exemplo, energia elétrica, telefonia e similares. Aplicar curva ABC sobre custos e despesas e avaliar a procedência das origens dos respectivos impactos reais, ver a possibilidade de estudar e tabular a mensuração de volumes usuais de consumo da entidade, providenciar informes sintéticos e rápidos para reuniões da diretoria,
monitorar ações de colaboração com o Conselho Fiscal, monitorar ações e reações diante de posicionamento e redirecionamento diante de relatórios da auditoria externa e tentar cumprir fluxos internos de aprovação das contas. Muito bem, agora, então, todos esses listados são compromissos permanentes que nós buscamos já desde o início da nossa gestão, ali no final de 2016, estar atuando e presentes e vigilantes nessas questões. Agora a gente passa para uma série de compromissos pontuais, que são ações que a gente entende que tem que ter tem uma data de início e tem um deadline, tem um fim, tem um prazo para ser executado. Então, primeiro, atualizar o estatuto e outras normas da PUFSC sindical. Primeiro é o estatuto, então constituir um grupo de trabalho que faça propostas de alteração, apresentar as propostas de alteração do estatuto aos professores por meio de visita aos departamentos e realizar uma Assembleia Geral para aprovar esse estatuto. Isso foi executado, então, no ano passado. Sobre o regimento, pretendemos criar e implementar o regimento interno da PUFSC. Essa tarefa está sendo liderada pelo professor Flávio e está em desenvolvimento. Número 2, dinamizar a comunicação e consultas digitais com os filiados. Então, 2.1, mudança do estatuto, possibilitando eleições e pesquisas online. Significa cumprir o item 1.1, e isso foi executado, então, ano passado. E o 2.2 é a implantação de um sistema informatizado para a realização de pesquisas online para votação em assembleias. Ação liderada pelo professor Falqueto, também consideramos como executado. Número 3, aumentar a participação dos filiados nas instâncias deliberativas do sindicato. E aí, entendemos que um caminho para fazer isso é fortalecer o Conselho de Representantes, aumentando o número de conselheiros por meio de visitas nos departamentos. Então, toda a diretoria executa essa tarefa, indo nas reuniões de departamento e falando sobre a importância de cada departamento ter o seu representante no Conselho da PUFSC. Então, isso está em execução e vai ficar em execução até o final da nossa gestão. Número 4, resolver o posicionamento da PUFSC no cenário nacional. Para decidir no plano nacional, fazer vínculo a determinada entidade, é necessário consultar as bases. A Assembleia Geral é que irá definir. Então, letra A, quais são e o que fazem as entidades? MDIA, PROIFES, ANDES. Então, nós consideramos como executado na medida em que realizamos o seminário Movimento Docente, Desafios da Organização Sindical, que foi no dia 1º de 9/16, no campus aqui da UFSC. Temos o link com o vídeo mostrando o que aconteceu nesse seminário. E ainda temos daí as letras B, C, D e E. Então, letra B, custos financeiros da federalização, né, da vinculação. Está em execução, nós estamos levantando essas informações. Vantagens e conveniências em firmar vínculos, também em execução. Desvantagens e limitações de uma vinculação em alguma dessas entidades. E análise do CR, colocamos aqui um prazo de 10 de maio. Então, todos esses itens estão em execução, nós estamos trabalhando em todas essas informações para levar para o Conselho de Representantes e aí colocar a discussão lá. Outros compromissos pontuais, então, campanha de filiação à PUFSC, item 5.1, campanha institucional para a captação de novos filiados. Então, imaginamos fazer, né, propaganda direta nas reuniões dos departamentos, usar a TV UFSC, se for possível, e outros meios de comunicação que estão sendo analisados. Então, está em andamento, a gente pretende definir isso até maio e colocar daí essa política aí na rua para acontecer. Então, tendo em vista que os compromissos permanentes são observados e realizados durante toda a gestão, o cronograma a seguir organiza os compromissos pontuais para 2018. Neste cronograma aparecem também as atividades estatutárias, que na sequência vai ter uma tabela, e essas atividades estatutárias são itens 6 na tabela.
que é a Assembleia Geral Ordinária, primeira quinzena de abril, eleição da diretoria, primeira quinzena de outubro, e a posse da nova diretoria, que acontecerá na segunda quinzena de outubro. Ainda, eleição para a diretoria de promoções sociais, culturais e científicas, vai acontecer agora em maio, e assembleias gerais extraordinárias para reformulação financeira, vinculação em entidade nacional e prosseguimento nas alterações do Estatuto e do regimento interno. Então, aqui o nosso cronograma de 2018, né, de fevereiro até outubro, que é quando encerra a nossa gestão. Aqui os itens 1.1 é considerado, então, executado. Eu coloquei aqui embaixo só para relembrar, né? 1.1 é o Estatuto, já foi votado, e agora trabalhamos no regimento. E a nossa ideia aqui, nesse 1.2, é março, abril e maio, finalizarmos esta tarefa. Os itens 2.1 e 2.2 foram executados, que é dinamizar a comunicação e consulta com filiados. E o 3, aumentar a participação dos filiados nas instâncias deliberativas do sindicato. Nós vamos continuar atuando agora a partir de abril até o final de setembro. As outras atividades, né, 4, 5 e 6, que é esta última que eu estava comentando, a 4A considerada executada, 4B, C, D e E, que é toda a questão da filiação a uma entidade nacional, né? Quais são os custos, quais vantagens, desvantagens, limitações. Então, são os itens B, C, D e E. O E, que é levar para o CR, para discussão, então está organizado dessa forma. Atividade 5, eu não me lembro de cabeça agora o que é. Dá para voltar um pouquinho, Alice? É a campanha de filiação na APUFSC, né? Campanha institucional e buscar formas de promover, aumentar a filiação dos professores. Então, nós vamos fazer... Vamos fazer agora em maio esse estudo, né, de ações, como fazer, o que fazer, até o mês de maio. E o item 6, que é esse último que eu comentei com vocês. Então, a gente, o 6.A agora em abril, que é esta reunião, né? B e C é a votação da nova diretoria e a posse. Letra D, aqui em maio, é a... agora não vou me lembrar. Falta um pouquinho eles. Aqui. A eleição para a diretoria de promoções sociais. E a letra E são as Assembleias Gerais Extraordinárias para reformulação financeira, vinculação à entidade nacional e prosseguimento nas alterações do Estatuto. Então, isso a gente colocou ali em alguns meses, né, que é a partir de agora até agosto, talvez setembro, pretendemos executar, realizar dessa forma. Acho que é isso, né? É isso, então. Obrigado, professora Patrícia. Sim, o professor Falqueta lembrando aqui, entre outras coisas, que nós, por aconselhamento do Conselho Fiscal, realizamos para o ano de 16 e 17 auditoria externa, independente e voluntária, não é indicado pelo Conselho Fiscal. E isso, na minha opinião, nos traz mais tranquilidade no sentido de ter, né, um olhar externo a não só as nossas contas, mas todo o nosso patrimônio físico, financeiro, etc. Isso foi uma lembrança do professor Falqueto. Mas ainda antes de colocar em regime de votação em nosso plano, eu queria lembrar o seguinte, de que essa semana, quarta-feira, tivemos a eleição em segundo turno e foi eleito, né, como todos sabem, o professor Ubaldo. E eu tive a oportunidade de estar aqui e cumprimentá-lo no dia seguinte, quinta-feira, e já solicitando uma audiência, eu estou solicitando uma audiência com a nossa diretoria e, uma vez implantada essa reitoria, para a gente
dar prosseguimento a algo que a gente fez quando o professor Cancellier tomou posse, que foi, ele tomou posse em maio de 2016, mas no dia 12 de julho de 2016, a gente entregou para ele um conjunto, um documento bastante volumoso, bastante denso, de demandas que a gente recolheu, tanto no Conselho de Representantes, quanto na diretoria, quanto nos diversos departamentos e centros que nos enviaram. Então, nós já solicitamos ao Conselho de Curadores, curadores não, de representantes, que fizesse esse levantamento para nos trazer numa próxima reunião. Então, é algo que a gente também teria que incluir, inclusive, no nosso plano de trabalho, a atuação junto à reitoria para suprir essas deficiências, dificuldades que nós estamos enfrentando, seja de ordem trabalhista, carreira, estrutural e assim por diante. Não sei, dito isso, eu não sei se podemos colocar em discussão, em debate, se há algum questionamento, para a gente, na sequência, colocar em regime de votação, que temos mais alguns itens na sequência. Professor Valentim, por favor, eu gostaria que... Eu notei que houve várias desfiliações, né? O número de filiações foi um pouco superior às desfiliações, né? Eu gostaria que o sindicato, pelo menos, ouvisse, né, as causas dessas desfiliações. Eu acho que nos preocupa haver desfiliações, né? E também um comparativo entre as filiações e o número de professores contratados pela universidade, né? Para a gente ver até que ponto a gente está sendo eficiente na inscrição de novos aposentados, novos associados para a PUFSC. Essas as observações que eu faria. Obrigado, professor. Bem, algo que nos preocupa, sempre nos preocupou, né, a questão da filiação e desfiliação, né? E a gente nós não podemos, eu acho que, entrar no mérito das desfiliações, porque às vezes são coisas de caráter muito pessoal, e às vezes a gente é perguntado e a gente evita de divulgar, às vezes, a motivação, que é uma motivação extremamente pessoal, política, etc., que não dá para a gente poder entrar nesse detalhe. E, infelizmente, há pouco tempo fomos questionados sobre uma desfiliação em particular, levamos para a diretoria, a gente analisou e entendeu que nós não podemos manifestar. Uma questão do direito da pessoa, do direito individual. Ela está nos lembrando aqui, sim, que se houver encaminhamentos, que esses encaminhamentos possam ser feitos por escrito para a gente poder depois consignar em ata. Dito isso, eu pergunto se existe mais alguém que gostaria de se manifestar. Professor Luiz Fernando. Há uma questão antiga, que é essa questão da filiação de uma federação, né? Ou vamos nos ligar ao MDIA. Eu não sei se alguém poderia falar um pouco como está sendo visto isso, PROIFES ou ANDES. Enfim, são três coisas. Essa discussão já perdura, é uma coisa que a cada ano de novo a gente fala nisso. E havia uma proposta que me parecia muito consistente no início de a criação do MDIA. Então, eu gostaria de saber como é que a diretoria pretende encaminhar isso. Vai haver uma assembleia? Como é que vai ser encaminhado essa questão de que lado a gente vai? Porque eu acho que a gente ficar do jeito que está, né, com a voz... Eu não sei quando algum representante vai a Brasília discutir com outros ligados ao governo, MEC, que papel hoje, que poder de barganha hoje a gente tem. Eu entendo que seria muito pequeno. Então, que a gente precisa realmente se ligar a alguma outra agremiação de caráter nacional. Eu gostaria de ver como é que vocês estão vendo isso. Professor, eu entendo que nós temos discutido isso em termos de diretoria, nós temos aqui vários colegas. Esse, para mim, na minha opinião, é um tema extremamente delicado e nevrálgico na atual conjuntura. Evidentemente que qualquer passo da PUFSC tem que ser levado a uma Assembleia Geral, uma consulta ampla. Aí, inclusive, nós fizemos essa modificação no nosso estatuto para nos permitir flexibilizar, tanto em termos de levar essa discussão ao grande público, aos nossos filiados, bem como também ter retorno dessa posição, dessa opinião a respeito disso. Evidentemente que é um assunto extremamente delicado e nevrálgico, e evidentemente que se
nós estamos numa situação hoje que a gente tem uma boa aproximação com o Proifes, a gente tem participado de N eventos, inclusive lá em 2015 foi a instituição que nos convidou para participar da mesa de negociação com o governo. Mas com a mudança de governo, praticamente tudo se congelou, na verdade, né? Então, por enquanto é isso, né? É claro que é um assunto que nós teremos que trazer a debate, evidentemente que o Conselho de Representantes vai talvez nos orientar de como fazer isso, mas qualquer manifestação, qualquer posicionamento terá que ser feito através de uma Assembleia. Evidentemente que todos os esclarecimentos serão necessários, inclusive a questão até financeira, que é uma questão que o professor Flávio também está analisando, porque não é simplesmente uma vinculação, a vinculação também tem custos. E esse custo é um percentual, por exemplo, se a gente decidir por Proifes, estou falando do Proifes em particular, o MDIA simplesmente se evaporou. Não queria que entrar nessa discussão, porque eu não queria fugir dos pontos central do nosso planejamento, da nossa pauta de Assembleia, mas concordo plenamente, professor, de que é um assunto que está nas nossas preocupações. Eu não sei se eu fui claro o suficiente, professor. Sim, por enquanto eu me sinto contemplado com a tua resposta. Aguardo, né, que isso um dia se defina. Desejamos isso. Eu não sei se algum colega da diretoria também gostaria de fazer algum acréscimo para colocarmos em votação, em regime de votação, se não tem mais ninguém que queira se manifestar, podemos colocar então esse nosso plano, né? O relatório simplesmente é um relatório de atividades, muito resumido, tendo em vista, como disse a professora Patrícia, nós tivemos aí alguns tsunamis administrativos, né? Não é toda hora que a gente tem prisões e uma consequente morte de um reitor, né? Que todo esse imbróglio nos atinge e que a PUSC, de certa forma, foi constantemente acionada, questionada, etc. E a gente tem pautado por uma posição muito prudente e, evidentemente, isso gera críticas de lado A, de lado B, de lado C. Então, as críticas vêm, mas é natural em função, inclusive, do nosso princípio estatutário, que é uma manutenção isenta de partidarismo e, evidentemente, que nós temos quase 2.800 filiados, nós não podemos tomar nenhuma posição que não seja ela embasada numa consulta ampla. E isso nunca nos foi possível em função do tsunami, um atrás do outro, que nos foi atingido. E, ultimamente, agora, né, sobretudo as pessoas mais antigas, é a questão da URP, né, que estamos agora numa etapa de defesa individual, arquitetada pela nossa assessoria jurídica, e já temos, se eu não me engano, 6 liminares favoráveis a gente, né, da não devolução da URP. Então, acho que isso é uma vitória, né, uma vitória. Então, o professor Falqueta está nos lembrando que todos os juízes federais aqui de Florianópolis nos deram esse parecer favorável, liminar favorável, né, constituindo uma espécie de unanimidade desse corpo que está nos julgando. Eu acho que isso é bastante positivo para a gente. Dito isso, consulto se o professor, se mais alguém quer se manifestar em relação ao tema do nosso planejamento e do nossa prestação entre as prestação de contas e trabalho. Relatório. Podemos colocar em votação? Professor Carlos, é em função do tema? Então, eu pedi a permissão então, para tentar concluir esse tema, para depois a gente discutir na sequência. Pode ser? Então, já que não há quem queira se manifestar em relação à manifestação da professora Patrícia, a tudo que eu já mencionamos, nós podemos colocar então em regime de votação aí o nosso relatório e nosso plano de trabalho. Quem estiver de acordo, então, portanto, permaneça como está. Está aprovado, então, esse relatório e o nosso plano de trabalho. Obrigado pela participação da professora Patrícia, que na sequência eu sei que ela tem que se retirar e deve ter aula. Eu pediria, então, na sequência, uma manifestação do professor Flávio, que precisaria fazer um comentário, dois itens bastante importantes, que é ativos irrecuperáveis e as contas, as prestações de conta de 2012, 13, 14, 15 e 16. Antes que o professor Flávio vai entrar em detalhes, vamos chamar técnicos e talvez até legais, eu queria dizer o seguinte, que essas contas, de modo geral, elas foram aprovadas pelos conselhos fiscais,
foram levadas ao Conselho de Representantes e, portanto, elas só não foram aprovadas em Assembleia por falta de quórum. Foram publicadas nos respectivos boletins, então todos os trâmites internos foram levados a efeito, com exceção da homologação da Assembleia. Por isso eu peço a palavra ao professor Flávio para poder fazer uma explanação a respeito disso. Bom, antes de iniciar, queria pedir ao professor Carlos, né, mais um pouquinho de paciência, e também saudar efusivamente a presença do professor Nivaldo João dos Santos, que é uma figura muito respeitada em Santa Catarina e no Brasil na contabilidade, e que atualmente preside o nosso Conselho Fiscal da PUFSC. Então, professor Nivaldo, seja bem-vindo, é muita responsabilidade falar alguma coisa de contabilidade na presença do senhor. Vamos, então, dizer aqui que nós temos, como Marcos, nosso contador, expôs, uma afetação de resultados patrimoniais em 2017 em função da provisão para perdas em ativos a recuperar. E esses valores a recuperar, quando ele expôs, eu vou dar um ponto que ficou presente na memória de vocês, de que nosso superávit de 2017 teria sido de 700 e poucos mil reais, não fora aquela redução de quase 400 mil de provisão. E é isso que eu vou tratar. O nome provisão de perdas em créditos a receber. Podíamos ir passando. Nós tivemos, com o escritório de contabilidade, a providência preliminar de levantar esse valor através do tempo para trazer à Assembleia Geral os dados pormenorizados e para que vocês pudessem ter uma ideia do que são esses 400 mil. Afinal de contas, 400 mil não são R$4. Então, ao longo do 2009, como se formou a PUFSC, separando-se da Andes, sede local, o que teve aqui já era um saldo maior do que hoje apresentado. Rapidamente, valores de convênios a receber, que eram valores que até hoje existem, que é aquela passagem dos nossos convênios com Unimed, com o Neodonto e tal, e passa de um mês para o outro. Mas que, às vezes, alguns professores não honravam e ficava isso na carteira financeira da PUFSC. Então, esse é um dos valores. O segundo, cuja documentação nós não temos lastro dentro da entidade, ele vem também de lá, era 305 mil em 2009, um tal de contas de balcão a receber. Ia concedendo vantagens para associados, sem um rígido controle financeiro capaz de dar respaldo documental a esses eventos. Isso foi se acumulando como prática. Esse é o maior valor de todos. Quase 300 mil tem lá. Depois, um pequeno valor que ficou a recuperar ali em 2013, e uma doação que teve característica de empréstimo, segundo o beneficiário, que não é pobre, é existente, salutar e conhecido, foi erroneamente registrado na entidade como se fosse um empréstimo, mas sem documentação. A entidade recebeu como doação para a PUFSC empréstimo, mas sem papel, sem documentação. Está lá contabilizado assim. Bom, podemos ir passando. Aí já encerra. Então, outros empréstimos que surgiu ali em 2011, se desconhece documentação hábil dele, 2.500. Valores que se acreditavam que seriam reembolsáveis a receber, e aí eu lembro que, inclusive, recentemente, a diretoria encontrou algum documento lá, que eram cheques assinados e que não honrados na época, e que também não eram protestados.
houve conversa, a nossa gerente financeira acionou as pessoas, localizou, tentou cobrar, não conseguiu, e parece, é isso, Falquete, está sendo ajuizado, né? Ou foi ajuizado alguma coisa? Protestado alguma coisa. Mas foi o único documento que se conseguiu haver, encontrar quem devesse, e ainda assim, quem devesse não se prontificou a pagar. Depois, nós temos aí outros descontos também que não foram recuperados. Enfim, todo montante, vocês podem ver que ele estava em 509. As diretorias de 2009 até aqui conseguiram reduzir para 397. Então, merece destaque, né, os gestores que, mesmo nessa situação de fragilidade administrativa e financeira e de falta de respaldo documental, conseguiram reduzir aí mais de 100 mil. Mas são 397 mil de saldo. Esse saldo, nós fizemos questão de colocar aí, ele vem permanente desde 2013. Não se reduz. A auditoria não é obrigação ser feita pela PUFSC, não é uma entidade que seja obrigatória ter auditoria externa. Conselho Fiscal, lá atrás, quando viu essa situação, disse, olha, pelo volume de movimento financeiro que tem a entidade, cabe uma auditoria. Pode fazer auditoria voluntária. E assim foi feito. Foi feita a licitação, foi feita a auditoria, e os auditores detectaram essas fragilidades nas contas. Desde 2013 vinha isso nos balanços. Então, vamos fazer um pente fino nisso, ver o que tem. Como já narrei, falta de documentação e de respaldo. O que recomendaram? Que se fizesse, então, uma provisão. Mas isso não é da cabeça dos auditores assim de graça. Eu fiz aí um slide colocando a nível de origem, né, disso que eles chamam de ativos com prejuízo. O que é ativo com prejuízo? É uma entidade que bota lá nos bens e direitos um volume tal monetário, mas ela não tem esperança prática e firme de tornar aquilo dinheiro. Aquilo não vai se tornar dinheiro. Ou por não ter documento, como eu falei, ou por um vício gerencial de procedimento. Então, baseado nisso, a gente consolidou aqui os ativos com prejuízo, que é da Federação Internacional de Contabilidade. Depois, isso aí, a gente mencionou também ali as IPSAs, que atinge também a redução de ativo até de entidades sem fim lucrativo. E depois, também dizendo que isso é considerado pela CVM, lá do mercado de capitais, uma das principais reformas das normas internacionais atingindo os diversos países. Esse tipo de procedimento. Ou seja, se tem ativo que pode não se realizar, deve se retirar do ativo. E aqui, por último, o que a auditoria, né, e o Conselho Fiscal respaldaram e colocaram nos relatórios analíticos para a diretoria da PUFSC atual, que é o entendimento técnico geral 2012, na reforma 1, no item 14. Esse entendimento é do Conselho Federal de Contabilidade aqui do Brasil e diz exatamente aquilo ali. A entidade sem finalidade de lucros, é o caso da PUFSC, deve constituir provisão no montante suficiente para a provável perda daquele ativo que não tem recuperação, que não é praticável. Isso, então, foi feito. Fez-se a provisão, apareceu no balanço, foi tirado isso aí do nosso valores a receber e do nosso resultado para cobrir os valores a receber que não serão recebíveis. Então, no nosso balanço aparece lá 397 mil a receber
e logo abaixo a provisão no mesmo valor. Resultado líquido, 0. Então, por que trazer isso à Assembleia Geral? Porque nós, como filiados, a gente tem duas opções. Permanecer daqui para frente, todo ano, falando nisso e trazendo isso a balanço, um valor que é 0, mas sendo exposto. Ou, e isso que nós vamos pedir à Assembleia Geral, obtermos uma autorização para fazer uma baixa desse valor e retirá-lo do nosso balanço. Então, o que nós estamos pedindo é isso. Tem um valor a receber que é considerado irrecebível. Seguimos as normas internacionais e nacionais, por recomendação da auditoria do Conselho Fiscal, provisionando. Queremos saber se podemos, na visão da Assembleia, deixar de apresentar isso pelos anos futuros. Ou se vocês preferem que todo ano isso venha a balanço e venha, consequentemente, à Assembleia Gerais. Porque, se está no balanço, nós vamos sempre expor, como o Marcos expôs e como eu estou expondo aqui. Ok? E aí teríamos que submeter. Agora, eu posso dizer as consequências de uma coisa e outra. Se nós ficarmos todo ano trazendo isso, vai parecer que nós e as diretorias anteriores tivemos uma negligência. Eu digo porque isso nasceu em 2009, como vocês viram, de 2013 para cá ele não foi mexido. Então fica sempre essa volta ao passado gerencial da entidade exposto no balanço. Na minha opinião, já que está respaldado em normas internacionais, já que foi uma obrigação nos passada para a melhoria das contas pela auditoria, já que o Conselho Fiscal também concorda com essa posição, seria melhor que a gente tivesse uma autorização para poder baixar isso aí do balanço. Eu não sei se o Nivaldo, que representa o Conselho Fiscal, o professor Nivaldo, quer falar alguma coisa a respeito disso, dar um conselho para os filiados também, né? Reforçar. Eu gostaria, se puder. Você pode passar o microfone para ele? Boa tarde. O professor Flávio explicou com bastante propriedade os procedimentos técnicos, né, e as normas técnicas que recomendam, falam sobre esse assunto. Em períodos anteriores, eu também participei do Conselho Fiscal da PUFSC. Aí, na gestão seguinte, não participei. Me lembro que, desde aquela época, tinha sido perguntado para a administração, para o pessoal, o que é isso aqui? Bom, isso aí está vindo lá de trás. Cadê a documentação? E agora? Então, não tinha uma documentação objetiva, uma documentação concreta. Aí que estou indo ainda em outra gestão do Conselho Fiscal. Foi feito o seguinte: olha, no balanço não pode permanecer valores incobráveis. Por quê? Porque o balanço patrimonial de qualquer entidade, seja ela com fins lucrativos ou fins não lucrativos, deve retratar a posição patrimonial existente na data do seu encerramento. Não pode ter um valor qualquer que alguém deixou lá e ninguém sabe explicar. Não, a coisa não funciona desse jeito. Então, naquela época, o Conselho Fiscal já tinha dito assim, olha, tem que ver com o jurídico, tem que ver com isso, tal. Dá uma olhada. Porque se realmente ficar comprovado que é incobrável, a palavra técnica a gente chama é um crédito incobrável. Isso não significa
se votar aqui hoje para zerar o balanço dessa importância, que está sendo perdoado. Não. Não está sendo perdoado. Ninguém está perdoando nada. Se um dia um camarada chegar assim, eu me lembrei que eu devia, estou pagar a PUFSC, bem-vindo. O que está sendo tirado é do balanço patrimonial um valor que já foram feitos esforços de contato com as pessoas, busca para procurar a documentação e foram infrutíferas essas buscas. Então, na contabilidade, nós auditores, nós peritos, chegamos à conclusão que isso aí é um crédito incobrável. Eu não estou dizendo que é um crédito perdoável, são duas coisas distintas. É incobrável. E se é incobrável, não tem que estar figurando no balanço. Você faz ali a provisão, quer dizer, para a perda, perdeu o dinheiro mesmo, né? Em contabilidade chama-se perda. Mas também, como o professor Flávio disse, não adianta ficar aqui trazendo todo ano uma provisão ali embaixo. Uma hora, que a provisão é a previsão para a perda. Já não é mais uma previsão. Se na gestão anterior o Conselho Fiscal tinha dito, olha, isso aqui tem que dar um jeito, isso aqui já fizeram esforço para cobrar? Já. Bom, isso tem que baixar. Depois veio, neste ano, a auditoria independente, também chegou à mesma conclusão, olha, tem que baixar isto aí. Este ano, novamente, nós vimos isso no balanço. O Conselho Fiscal abençoou a proposição da auditoria. Então, eu não quero me alongar muito, este é um valor que realmente é incobrável. Foi perguntado às pessoas, foram colocados para tomar diligência, para tomar providenciamento. Olha, não tem documento, não tem isso, não tem aquilo. Então, a proposição tecnicamente, é o que cabe ao diretor financeiro. O Conselho Fiscal está consciente, não é de agora, já é de anos anteriores. Os auditores independentes se pronunciaram sobre esse valor e, realmente, a recomendação é baixa aquilo do balanço e a Assembleia tem que entender. Não é que a PUFSC perdoou, não perdoou nada. Ela concluiu que aqueles créditos são incobráveis. Mas se um dia uma pessoa quiser pagar, perfeito, vem. Agora, o que não pode, tecnicamente, legalmente, não pode ficar no balanço. Isso não pode. Ficar com valor positivo e outro negativo. Isso aí realmente não deveria fazer. Até porque começa também, novamente, sendo como se fosse um desleixo administrativo. Não toma providência com aquele valor, fica comparecendo. E está certo a atitude do professor Flávio, propondo aqui para dar uma solução naquele valor ali que está considerado como perda, né? Como incobrável. Obrigado. Professor, muito obrigado. Peço para votar em votação. Obrigado. Então, é um encaminhamento que provém lá do Conselho Fiscal, da auditoria, a diretoria entende que é salutar isso para nossas contas, e nós colocamos em regime de votação, a não ser que tenha algum questionamento. Professor Luiz Fernando. Primeiro, eu pediria ao professor Flávio que me explicasse o que é empréstimo de balcão, que aparece, que é a quantia maior. O que seria esse empréstimo? É essa palavra, né? Eu acho empréstimo de balcão. O cheque eu não sei, na verdade, essa conta não é da nossa gestão, a denominação da conta eu também desconheço, porque eu nunca trabalhei com empréstimo de balcão, mas eu sugiro que tenha sido pessoas que acorreram à PUFSC e tenham lá obtido empréstimo. Mas nós não vamos ficar sem resposta. A Márcia está aí, a nossa gerente financeira, nós na entidade, como deu para ver ao longo da Assembleia, a gente não faz só uma função. A Márcia generosamente está lá cuidando do ponto e da assiduidade dos filiados presentes, mas ela é a gerente financeira e ela já está na entidade há mais tempo, né? Talvez ela possa, Luiz Fernando, lhe esclarecer com maior nível de detalhe o porquê dessa denominação.
Então, essa denominação de balcão eram os professores que na época não tinham conta no banco, que a gente tinha convênio, que era o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, Bradesco. Então, essas pessoas, eles vinham pagar na entidade os convênios que eles tinham com a PUFSC. Tá, então, é o convênio que eles tinham com a PUFSC, Unimed, Uniodonto, naquele tempo tinha cheque a PUFSC. Então, todas essas pessoas que faziam uso desse convênio e não tinham conta bancária para debitar, eles tinham que pagar na entidade. Mas não só esses, tá? Tudo ali era jogado para essa conta balcão, que eles chamavam antigamente, que é uma conta de convênios a receber. E, pelo que foi dito, não há documentação, essas pessoas não podem ser localizadas? Algumas foram localizadas, tivemos várias ações na Justiça, e percorreu vários anos, inclusive, e não tiveram êxito. Não resultou nada. Não. Planos de saúde também, né? Assim, vamos supor, na época, vamos supor, a gente tinha um plano de saúde que não tinha cobertura. Então, se ele fazia um procedimento, um tratamento psiquiátrico, alguma coisa, ele vinha a cobrança para a PUFSC e a PUFSC tinha que cobrar do professor. E aí, em virtude disso, tinha pessoas que não tinham condições, ficavam com os valores a receber. A PUFSC era obrigada a pagar o convênio, né? Sim. Bom, eu estou perguntando isso porque me passou também pela cabeça se são coisas incobráveis, não seria mais interessante para o sindicato perdoar algumas, pelo menos uma parte dessa dívida, porque são pessoas que não têm condição de pagar, já são aposentados há muito tempo, salário reduzido. É uma questão que eu levanto aqui, não é? Decididamente incobrável, essa palavra tem um peso, né? Bom, simplesmente isso vai sair no balanço, nós nunca mais vamos falar nisso, mas é uma coisa que vai ficar engavetado, e a minha pergunta é se a gente não pode, talvez, dar um passo adiante, no sentido de, pelo menos, aquele empréstimo ali ao Sint, que não tem... Aquilo ali, eu acho que é um caso de perdoar. Então, a minha proposta seria, vamos perdoar o que seria, digamos, perdoável do ponto de vista mais de bom senso e tal, para não simplesmente ficar, não, a gente não vai falar mais nisso e tal. E se a gente puder dar um perdão para alguma dessas pessoas, eu acho que vai ser mais interessante para o sindicato. Eu acho, meu caro Luiz Fernando, que a sua proposta é muito boa e não atrapalha isso que nós estamos colocando. Como o professor Nivaldo explicou, mesmo que baixado ali, um dito incombrável, se a pessoa, eu me esqueci, eu estava numa situação financeira ruim, foi dado baixado, agora eu melhorei, procurou a PUFSC que quer pagar, a PUFSC pode receber. Também, em paralelo a isso, se podem tomar essas providências, né? Por exemplo, com o Sint, uma entidade conhecida, existente, de bom relacionamento ainda até hoje na praça, se pode também fazer, se entendida assim, perdoar, mas isso não atrapalha o que vamos fazer aqui, tá? Pode-se depois, então, complementarmente, acatar a sua sugestão, e tudo aquilo que tiver evidência de quem é a pessoa envolvida, ir procurando um a um e submeter a um perdão, passando pelas instâncias. Quem sabe o ano que vem, trazer aqui na Assembleia Geral uma lista, olha, desses 292, encontramos aqui 80 e poucos mil que as pessoas não tiveram, já faleceram, ou coisa parecida, e no caso do exemplo do Sint também, né, procurar a diretoria do Sint, e fazer isso e trazer aqui, aí sim, documentando. Aí tem que ter um termo, tomar termo, né? Tomar termo lá com o sindicato, tomar termo com a pessoa para mostrar aos nossos filiados. Mas eu acho que é uma sugestão boa, é uma providência complementar, e quanto mais, Luiz Fernando, no meu entendimento, a gente fizer isso, mais transparência haverá em cima do procedimento ulterior ao que aqui decidimos. Eu acho que é uma sugestão muito boa. Porque se a gente for esperar para fazer isso,
Não, Primeiro que não atrapalha. Eu entendo que uma coisa não Segundo, atrapalha a se for esperar, outra. não acontece. Eu entendo que uma coisa não vai atrapalhar a outra, só que a gente nunca, bom, se desaparecendo, a gente nunca mais vai ter oportunidade de comentar isso. Exato. Porque, bom, então é hoje. Uhum. Então, eu acho que a gente pode ter um final feliz para esse evento, né? Porque pode significar assim algo para as pessoas que estão devendo, não tem como pagar. E eu acho que o sindicato sai bem nessa conclusão aí. E aumenta a transparência, né, Luiz Fernando? Claro. Aumenta a transparência. Sim. São. Não, são duas coisas distintas, mas é a oportunidade que a gente tem de falar nisso, porque no próximo balanço a gente não vai ver mais isso. Mas a sugestão dele é complementar, Eu acho que é muito bem-vinda, Luiz Fernando, a sugestão. Não sei o que os outros da diretoria pensam, mas, sob o ponto de vista financeiro, é muito bem-vinda a sua sugestão. Eu gostaria, então, a título de encaminhamento, professor Luiz Fernando, de talvez dividir isso em dois itens. Um é a parte técnica, que eu nem ouso repetir a palavra, porque eu não consegui pegar digamos, a literatura técnica do tema, mas é retirar, entre aspas, desses nossos balanços, algo que é irrecuperável de todas as formas que a gente já enfrentou. Não só pelos conselhos fiscais anteriores, mas pela própria diretoria, que é essa nossa segunda diretoria que a gente está enfrentando isso, que, entre outras coisas, professor, cheque a PUSC, quantos anos o senhor lembra que não existe mais cheque a PUSC? No mínimo uns 20 anos, eu estou chutando por baixo, né? Entre outras coisas. Claro que quando tem um nome, como é o caso do SIM, tem uma questão a ser estudada. Eu acho que depois a gente pode até deliberar em relação a isso, mas eu queria focar o ponto central levantado pelo professor Flávio e o professor Nivaldo. Eu não sei se o Marcos gostaria de acrescentar alguma coisa, para a gente tentar fechar esse item e depois passamos ao item seguinte levantado pelo professor Luiz Fernando. Pode ser assim? Só complementar um detalhe. Que esses valores ali são trazidos de 2009, principalmente aquela conta mais significativa de 292 mil. Como não é localizado nenhuma documentação, né, não se encontrou ou quase nenhuma documentação, a gente não pode também dar certeza que realmente a PUFSC tinha esse direito a cobrar, porque aquilo dali pode ser uma incoerência contábil também, porque teve outras empresas que prestaram serviço para a PUFSC, mais antigas e tal, então a gente não pode precisar com clareza que aquilo dali é um valor que ela tinha realmente de cobrar de algum filiado. Aquilo ali pode ser uma incoerência contábil de quem fez a época. Era só esse complemento que eu queria fazer. Então, dito isso, professor Flávio, podemos colocar em votação essa proposição. Eu gostaria que o senhor repetisse o termo técnico para a nossa secretária colocar em ata e para botar em votação. Provisionamento, é isso? Seria autorizar o reconhecimento da baixa da provisão e a retirada do balanço, porque ele já foi provisionado. O cumprimento contábil, ele funciona assim a nível de Brasil. Não é uma lei aberta, mas todo contador deve seguir as normas. Então, o contador, quando assina o balanço, ele tem que provisionar. Então, autorizar a baixa da provisão e a retirada do balanço dessas contas, lá do ativo. Tá? Obrigado, professor Flávio. Isso é o que a gente pede à Assembleia. Então, colocado isso, nós pedimos a aprovação essa proposta levantada pelo professor Flávio até esse presente momento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Estamos de acordo, lembrando que nós temos 2 professores em Joinville que já se manifestaram por WhatsApp, né? Está aqui referenciado isso, tendo em vista que nós estamos agora tentando uma assembleia eletrônica também. Então, está aprovada a proposta. Na sequência, eu não sei se a gente pode trazer isso, essa proposta para o professor Luiz Fernando, mas eu acho que é de pleno aceite, né? Não sei se não vi nenhuma objeção dos colegas, né? E que, na medida do possível, a palavra que o senhor usou foi perdão. Perdão para aqueles que se manifestarem, evidentemente, né, da necessidade ou não. Porque, por exemplo, no caso do cheque a PUSC, nós não temos mais nem como recuperar isso, né? Feito isso, pode ser assim, professor Luiz Fernando? Estamos de acordo? Passaria, então, a palavra ao professor Flávio
para mencionar das outras contas, que é outro item que está tá pendente aí, e pediria a anuência dos colegas para trazer a público e ver como é que a gente encaminha isso. Esse é um outro assunto, né, que essa diretoria, com muito esforço, conseguiu, através do trabalho do professor Falqueto, uma comissão também liderada pela professora Diniz, pela professora Bernadette Limonge, também propiciar que se trouxesse até o dia de hoje esse assunto. Nós não tínhamos, a cada ano, quórum na Assembleia Geral, devido àqueles 5% presencial. Só com a reforma estatutária feita agora em setembro de 2016, é possível falar disso. Então, o que acontecia? A cada ano, contabilidade fazia conta, fazia prestação de conta, fazia balanço, levava ao CR e o Conselho Fiscal aprovava essas contas e também era convocada a Assembleia Geral. Isso, também era publicada as contas no boletim, mas a Assembleia Geral não oferecia quórum. Então, oficialmente, essas contas, embora aprovadas pelo Conselho Fiscal, não eram referendadas pela Assembleia Geral. Então, eu queria colocar ali um quadro dessas contas. Desde 2012, nós entramos na entidade em 2016, mas desde 2012 essas contas não transitaram pela Assembleia Geral oficialmente. Então, só para recordar, todos os anos, e aí todas as diretorias anteriores, numa situação como essa de hoje, tiveram superávites. Todos os anos. A gente pode dizer que, exceto o ano de 2013, foi ao redor de R$400 mil o superávit agregado por essas diretorias em cada balanço. Só o 2013 que foi um pouco abaixo. Então, aí os números, né, nós não vamos passar isso, porque isso é coisa do passado, já foi visto pelos filiados, exceto pela Assembleia Geral. E nós colocamos aí, foi feito também um trabalho na Secretaria e na Gerência Financeira, para levantar todos os pareceres do Conselho Fiscal, as datas de apresentação ao CR, apenas em 2014, que o CR não teve, conta de 2013, e no exercício de 2014, o CR não teve manifestação quanto às contas. Mas, explicando, o CR não aprova contas, né? O CR aprecia as contas e se manifesta. O órgão que aprova as contas é o Conselho Fiscal. Então, transitou pelo Conselho Fiscal todos os anos, estão aí as datas, e também estão aqui as datas, um levantamento feito de todas as Assembleias Gerais convocadas. E todas elas foram frustradas no quórum. Nós participamos nessa diretoria apenas da última aqui, dia 5 de abril de 2017. Dessa eu me lembro que até as contas foram expostas. Só não pôde ser oficializado porque não tinha quórum. Então, o que se pede? Primeiro, se essa Assembleia Geral concorda em que esse assunto possa constar aqui. Não é isso aí, não. Que esse assunto possa constar aqui e que a gente possa, soberanamente, já que tem quórum, homologar essas contas. Se a gente não fizer isso, o que ocorre? Vai ficar sempre para a história da PUFSC que as contas não estão aprovadas pela Assembleia Geral. Tem que trazer o ano que vem de novo. Aí, se no ano que vem não homologar, tem que trazer no ano de 2020 de novo, e assim sucessivamente. Então, eu considero essa uma primeira tentativa de homologação, né, em homenagem às outras diretorias anteriores, inclusive de regularizar na Assembleia Geral estas contas. Ok? Simplesmente isso. Obrigado, professor Flávio. Alguém gostaria de se manifestar? Algum questionamento? Então,
reforçando o que o professor Flávio coloca, né, nós estamos pedindo a homologação desses balancetes, né, dessas prestações de conta, dos anos 12, 13, 14, 15 e 16. Se o senhor estiver de acordo, permaneça como está. Tá? Eu gostaria de saber se o pessoal, os nossos colegas de Joinville, estão se manifestando. Nós estamos agora... Tem mais alguém lá que eu não consigo identificar? Qual é o... tem mais um professor lá que eu não consigo identificar em Araranguá? Curitibanos. Quem é isso aqui na... Joinville, professor Joinville. Estão de acordo? Estão fazendo a consulta eletrônica via WhatsApp. O WhatsApp serve até para isso. Assembleia. Mas podemos afirmar que os presentes aqui estão de acordo com essa proposta do Conselho Fiscal e trazida aqui pelo professor Flávio. O pessoal de Joinville ainda quer se manifestar? Estão escrevendo? Está de acordo? Ok. Temos um acordo então. Dito isso, professor, muito obrigado. Né? Eu só queria, por último, parabenizar a Assembleia e peço que passe o próximo slide. É um agradecimento meu, a gente está encerrando o mandato em outubro, e eu voltei aos livros, embora aposentado, para homenagear a todos vocês pelo discernimento dessas duas aprovações. Aí me baseio numa obra de Stan Strassner, e que se referencia a Schmallenbach, porque o que vocês fizeram aqui hoje foi uma coisa doutrinariamente muito elevada. A contabilidade patrimonial ela funciona como se fosse uma caixa d'água. A gente tem os componentes da riqueza dos bens e direitos e obrigações dentro de uma caixa d'água. E o que sustenta isso é o fluxo de receita e despesa. Quando a gente discutiu a provisão, o professor Luiz Fernando, muito prudentemente, falou num possível perdão dos incobráveis, é que o fluxo de receita e despesa deu um ruído. Se entra uma água um pouquinho diferente da habitual, potável do nosso gosto, nós temos que mexer na caixa d'água como um todo. Senão a qualidade do líquido que ingerimos está diferente. E se nós botarmos a caixa d'água para o lado de fora, todo mundo vai ver que a água está turva. Então, quando nós tiramos a provisão do balanço, a nossa água fica mais potável. Tá? É isso. E aqui, também outra lição lá aí é do francês, do Lecode, que se não houver uma limpeza lá na entrada da água, e não houver modificação nenhuma na água, a gente vai ficar sempre com a mesma quantidade de água que começou no primeiro dia que encheu a caixa. Então, o que a gente fez em relação às contas do passado? Nós estamos deixando a caixa d'água limpa daqui para frente. Quem for gerir a APUFSC a partir de 2018, não vai ter que se preocupar com os balanços de 2012, 2013, 2014 e 2015, como essa gestão se preocupou, sem ser do período dela. Então, é isso que vocês fizeram. Eu agradeço encarecidamente, em nome da doutrina contábil, a sapiência de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Ele está com a veia poética hoje ressaltada. Hoje. Muito obrigado, professor Flávio. Dito isso, eu gostaria, se tem mais alguém que queira se manifestar. Professor Carlos Alberto, por favor. Né? Traços biográficos. Sérgio Moro, nascido em Ponta Grossa em 1º de agosto de 1972. É filho de professor de Geografia da Universidade Estadual da Fundação do PSDB do Paraná, conhecidíssimo por suas ideias ultradireitistas e por espinafrar
qualquer um que tivesse ideologia de esquerda. Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá em 1995, obteve posteriormente o título de mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Através de seu orientador, Marçal Justen Filho, tentou ser professor da UFPA, mas queria o regime de tempo integral, mantendo a magistratura. Financeiros, tornou-se juiz federal em 1996. Apenas 3 anos depois de se graduar, e atua até hoje como carteira de advogado, sem carteira de advogado, pois não possui o exame da ordem. Seu primeiro serviço foi no escritório da Advocacia Tributarista Irivaldo Joaquim Souza. Tem a esposa chamada Rosângela Wolff, de Quadros Moro, uma advogada cujo escritório trabalha para o governo tucano do Paraná, do Beto Richa, e também da mega operação Corporação Shell, uma das principais multinacionais americanas imperialistas na área do petróleo. Recentemente, a esposa de Sérgio Moro foi flagrada participando de desvios das verbas da APAI. É judeu maçom, grau 33. Juiz, contou com a ajuda do doleiro Alberto Youssef, natural de Londrina, e ignorou solenemente suas delações contra Jaime Lerner e Álvaro Dias, membros do Alto Tucanato do Paraná, que tiveram suas companhias financiadas pelo doleiro, além da utilização várias vezes do seu jatinho particular. Em 2010 e 2012, Moro foi assessor da ministra Rosa Weber, coincidentemente ministro do senador Aécio Neves, e cujo filho, Demétrio Weber, trabalha na Rede Globo, o qual o juiz a última página. Formação projetada nacionalmente como o caçador de corrupto. Quase todos os grandes empreiteiras nacionais estão com seus diretores e presidentes há quase pelo menos um ano presos. Centenas de obras foram paralisadas e milhões de trabalhadores foram lançados ao desemprego, jogando o país numa crise sem precedente, cujas causas são muito mais políticas do que econômicas. Por sua atenção, obrigado. Obrigado, professor Carlos Alberto. Mais alguém queira se manifestar? Podemos concluir, então, a nossa assembleia. Muito obrigado. Um bom fim de semana a todos. Obrigado. Inclusive aos colegas lá de Joinville, Araranguá, e um bom fim de semana. Muito obrigado.